Olá, imparáveis! Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindo à sua jornada, bem-vindo ao seu destino. Hoje nós temos um tema aqui extraordinário para transformar as nossas vidas. Sejam bem-vindos, nós já estamos começando muito alto, voando alto, que esse é o nosso destino, esse é o lugar do nosso chamado, do nosso encontro. Estamos chegando aí quase no final, né, já do terceiro semestre, já estamos partindo para os 2 últimos meses finais, né? Estamos aí praticamente 2 meses e meio, né, desse final de ano. Vamos aí nessa jornada, vamos ancorar novos modelos mentais, vamos visualizar, né? Aquilo que tiver mais força dentro de nós é o que vai prevalecer. Essa frase, uma frase que eu resgatei agora aqui, e é verdadeira, né? Aquilo que tiver mais força dentro de nós vai prevalecer. E aquilo que prevalece dentro de nós é a força do nosso comprometimento, da nossa fé, da intenção, né? A intenção gera resultados, né? Então a gente vem numa jornada, vem vindo nesses meses todos, praticando, né, os decretos, as palavras, ressignificando os pensamentos superiores, né, os pensamentos inferiores para ancorar pensamentos superiores. Olá, seja bem-vinda. E essa é a nossa jornada, né? E eu coloquei um tema hoje: se mudarmos o curso, podemos redirecionar todo o nosso futuro. Eu estou lendo um novo livro, comecei essa semana. E nossa, cada vez que você vai buscando mais conceitos, mais entendimento na sua vida, conforme você vai amplificando, né, o seu repertório, você vai mudando o repertório mental, você vai mudando o que está dentro de você. Existe uma briga, né, a gente vai colapsando, né, porque muitas das vezes a gente é colocado à prova em algumas situações que acontece com cada um de nós. Por mais que tudo esteja indo bem, de repente sempre vem um vento tentar tirar as águias, né, que eu brinco, do cume do monte, e trazer ela para baixo. Mas vocês já estão habilitadas, e acho que o mais importante dessa jornada é isso, né? Se mudarmos o curso, podemos redirecionar todo o nosso futuro. E essa é uma verdade, pessoal. É um dos tópicos que eu tenho estudado, né? Eu tenho visto aí algumas situações desde a semana passada, né? E vou dizer para vocês, as pessoas às vezes elas entram numas ciladas, numas situações que elas mesmas causam nelas. E como a gente sempre joga aqui, né, para vocês, no processo de provocação, elas não têm culpa. A gente não está aqui para julgar, para criticar ninguém, mas como o ser humano consegue cair em algumas ciladas. E às vezes a gente cai, a gente é ser humano, né? A gente é feito, a gente brinca de carne e osso, e a gente passa por algumas situações, às vezes a gente perde um pouco o prumo, mas daqui a pouco a gente já volta de novo pro ar, porque aqui em cima o ar, às vezes ele é mais frio, mas ao mesmo tempo ele acaba ficando mais quente, porque você vai deixando a sua plumagem, né? Como águia, fica mais fortalecida, né? Mais fortalecido em pensamentos muito maiores, né? E aí, coloque as mãos no seu coração e dê um decreto aí para sua mente, para o seu psique, para o seu neurônio, para as células do seu corpo, declarando agora que você está no modo de aprendizagem. Declare para você mesmo: eu, fala seu nome, estou agora entrando no modo de aprendizagem, onde a minha mente consciente, a minha mente divina vai amplificar todos os conceitos para eu aprender, para eu absorver o máximo possível e não me distrair com as coisas que estão à nossa volta. Está feito e assim será. Sejam bem-vindos, essa é a sua jornada, estamos aqui. Se mudarmos o curso, podemos redirecionar todo o nosso futuro. E mudar o curso do mundo, né? Como que a gente faz dentro dessa jornada? Como que a gente faz dentro desse nosso destino para mudar as nossas vidas? Um dos primeiros princípios que a gente vem praticando muito aqui é o processo dos nossos decretos, porque quando você começa a fazer os seus decretos, a sua mente ela começa a passar por um processo de transformação. E essa transformação que a gente vai passando através desses decretos, eles criam novos hábitos dentro de nós. A gente fica mais fortalecido, a gente fica mais energizado, mais evoluído espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. Você cresce mais.
você fica mais amplificado dentro das situações que estão à sua volta, e aí a gente vê que o princípio se aplica tanto às circunstâncias individuais como coletiva, como fazemos hoje, né? No livro que eu tô estudando agora essa semana, é do nosso amigo Greg Braden, né? Que é um cara, que é uma sumidade, e é um livro tão poderoso, né? Como é gostoso você aprender, como é gostoso você estar andando com águias, né? Com pessoas inteligentes, pessoas que te ensinam, que trazem um conhecimento. Então, eu venho estudando aí vários temas, né? Vários livros, e às vezes a minha cabeça fica assim fervendo, porque você quer amplificar, sintetizar para poder trazer para vocês alguns conceitos. E um dos princípios que ele vem falando é justamente sobre tudo aquilo que nós decretamos, nós sintetizamos internamente dentro de nós, a gente consegue aplicar isso no mundo. Então a gente já está vendo que tanto a questão da física quântica, a neurociência, os próprios cientistas hoje, eles já vêm descobrindo que todo o processo de transmutação de pensamentos e sentimentos, ele está tão real, pessoal, isso é tão real, que o que eu estou vivendo aqui hoje, vocês estão vivendo aí no local de vocês. Por mais que algumas águias tenham saído um pouco da rota delas, porque eu vejo que algumas águias deram uma volta, elas foram dar uma volta num lugar um pouco mais distante, mas agora elas voltaram de novo para o cume do monte. E ele vem falando justamente sobre isso, sobre o poder da oração, sobre o poder da intenção, sobre o poder dos pensamentos, dos sentimentos, de tudo que está acontecendo à nossa volta. E um dos itens que eu estudei muito no dia de hoje foi do processo da autossuficiência. Nós, como seres humanos, e quanto mais intelecto você vai tendo, quanto mais você vai amplificando o seu autoconhecimento, você vai ficando fortalecido, o seu ego ele tende a ficar um pouco mais inflado, dependendo do comportamento, do estilo das pessoas, e a gente se sente autossuficiente tão fortemente nessa situação. Olá, sejam bem-vindas. Que dentro dessa estrutura toda, dessa autossuficiência, às vezes a gente não consegue perceber que a gente precisa pedir ajuda para algumas pessoas ou tentar resignificar alguns conceitos que estão dentro de nós. E esse é um processo que a gente precisa estar muito atento no estado de presença. Eu até coloquei hoje, né, no post da tarde, que as nossas escolhas, elas são feitas do momento presente. E verdadeiramente é isso. O tempo é uma série de resultados diferentes aplicados em ocasiões diversas, quando observamos as nossas expectativas. Todos nós temos uma expectativa. A sua jornada, seu destino, você criou uma expectativa. Expectativa de mudança de comportamento, de mudança de hábito, de mudança de energia, né? A gente tem uma energia condicionada, o nosso coração ele é muito forte, ele pulsa, ele manda todas as informações para o nosso psique, a nossa mente consciente, ela tende a trabalhar de uma forma muito rápida, né? A nossa consciência são bilhões de pensamentos, né? A cada dia, né? O Dr. Joe Dispenza fala que se você tem de 60 a 70 mil pensamentos por dia, e normalmente você dobra ele de acordo com os movimentos, com as situações que você está vivenciando ao longo do dia. Então hoje, para mim, eu posso dizer para vocês que eu acho que eu devo ter tido uns 2.500 pensamentos, que é o que o estudo mostra para nós, e a gente fica com esse barulho na nossa cabeça de muitas informações, e a gente vai ter um feedback assim, muito forte das expectativas das nossas emoções. E as nossas emoções, elas criam sintonias com o nosso destino. Só que às vezes o que eu venho percebendo e recebendo feedback de boa parte das pessoas que estão nessa jornada é que as pessoas não estão conseguindo interpretar esses sentimentos. Às vezes elas entram num processo de fuga, elas entram num processo de autocomiseração daqueles sentimentos ruins que acabam vindo para cima de nós. E eu passo por essa situação, como eu disse para vocês, né? Eu antes de bater aí, bate aqui, a gente vai passando por um processo de evolução. E a gente vem passando por esse processo e as pessoas precisam aprender a realmente assim, ajudar, a orientar umas às outras. E o Dr. Greg Braden, dentro do meu estudo, eu venho observando que todas as pessoas que vêm trabalhando com esse contexto desse processo de jornada com o seu destino, eles trabalham muito mutuamente de compartilhar ideias uns com os outros. E a gente está vivendo num momento, pessoal, em que eu vejo que as pessoas, elas se distanciaram literalmente do divino, elas se distanciaram de Deus, as pessoas não estão fazendo as suas orações, as pessoas não fazem muitas das vezes as suas preces, e quando as fazem, elas fazem muito duvidando, né, daquilo que é o poder. A oração ela tem um poder muito forte,
para cada um de nós como seres humanos, né? O mundo foi regido, né? Quando Deus criou o mundo, ele criou de uma forma assim, existe uma constelação no mundo, né? Fora do nosso planeta, e existe um ponto de equilíbrio dentro da nossa Terra. E o homem sem Deus, ele não é ninguém. Por mais que a gente não fale aqui, né? Eu não comento com vocês sobre questões religiosas, né? Mas a gente fala da espiritualidade, isso não é um crime, não é um problema de você falar sobre isso, e a gente vê que os homens precisam muito, muito se conectar realmente com algo divino, se conectar com o Criador para que as coisas comecem a acontecer. E boa parte de nós, quando a gente se sente autossuficiente demais, a gente às vezes não quer pedir conselho, e às vezes a gente não pede conselho ou apoio para as pessoas que estão à nossa volta, e você tem o direito de não querer fazê-lo. Mas às vezes se você está conversando com Deus ou com o Criador, né, e trazendo essa essência para dentro de você, ele começa a te dar todo um processo de orientação. Quando eu falo muito para vocês da centelha divina, porque tem horas que a nossa cabeça, a nossa mente, ela ferve, a gente perde, né, assim, o rumo da nossa jornada. Às vezes a gente está indo numa jornada muito intrigante, muito expansiva, daqui a pouco você vem um bloqueio, ele para, ele trava e você não consegue entender por que de acho é que isso está acontecendo. Por que eu estou passando por esse processo, Fábio? Porque nessas 2 semanas as pessoas estão me indagando sobre isso. Elas estão dizendo, olha, eu estou tentando fazer com que meu futuro aconteça, Fábio, mas como eu faço para que meu destino chegar mais rápido? O primeiro passo dele é você ter consciência que você precisa estar no estado de presença sobre aquilo que você deseja para a sua vida. Você tem que ter essa convicção, você tem que ter essa força dentro de você e você não pode abrir mão dela. Quando eu venho sempre trazendo para vocês, né, soltando os gatilhos dessa conexão de que o seu destino ele é inegociável, é justamente isso. É você poder compreender, você poder interpretar o que significa o destino da sua vida. Porque o meu destino não está só no Fábio, o meu destino está linkado literalmente com as pessoas que me rodeiam, com as pessoas que eu conheço e com as pessoas que eu encontro. Porque cada vez que eu encontro com alguém, eu sempre tenho alguma situação para ajudar alguém. Né? Hoje, no meio da tarde, eu tive que sair para resolver umas questões pessoais. Eu encontrei com uma pessoa que me confessou uma situação que ela passou na semana passada, e na hora que eu encontrei com ela estava assim, cabisbaixa, pessoal. Quando ela me viu, ela mudou a face dela. Então você vê que a sua postura, a sua atitude diante do mundo, você está sendo visto. Nós estamos sendo vistos pela nossa postura, pela nossa atitude, por todas as situações que nós estamos passando na nossa vida. Então, quando você coloca a sua postura, quando você coloca a sua atitude diante desta jornada, que é uma jornada que está trazendo uma transformação para você, quando você volta e começa a fazer todos os estudos, todas as lives, eu escuto, eu vejo, eu assisto, eu dou risada comigo, né? Em casa o pessoal dá risada porque eu fico dando risada comigo mesmo, porque eu vou tendo cada insight conforme você vai voltando e vai fazendo todo um significado para nós diante dessa jornada. Então esse princípio se aplica tanto às circunstâncias individuais como coletivas, como fazemos hoje. Então a minha postura, a minha jornada, o meu destino, que é fazer um processo de transformar o máximo possível de pessoas, fazer com que as pessoas realmente alcancem níveis mais altos, né, de autoconhecimento, de liberdade, de automerecimento, de fortalecimento do seu interior, fortalecimento da sua mente, fortalecimento do seu espírito. Olá, seja bem-vindo. Então, dentro dessa estrutura toda que vocês estão passando, que vocês estão nesta jornada, que assim, muitas das vezes ela é desafiadora até para mim, porque eu passo por isso, porque às vezes tem hora que eu penso em desistir. Vem um sentimento, às vezes umas coisas estranhas, né? A gente como ser humano, a gente passa por situações que às vezes a gente não consegue entender o porquê que nós estamos passando por isso, né? Mas o meu futuro ainda não chegou. Eu acho que umas pessoas me mandaram várias mensagens da semana passada até agora dizendo o que eu faço para que meu futuro aconteça. O que eu preciso fazer, Fábio, para que as coisas aconteçam na minha vida? Porque assim, eu estou vivendo como assim, um carro sem direção. Eu estou na estrada, eu estou vendo a trilha da estrada, eu sei que eu estou vendo o cume do monte, eu estou vendo o topo dele, eu consigo enxergar, mas sabe a sensação que eu tenho de que parece que quanto mais eu faço, mais eu participo dessa jornada, menos eu alcanço o meu destino? Eu falo, justamente é porque você vem trabalhando com as memórias reprogramadas anteriores
E agora você está tendo um cheque de autoconhecimento. E esse processo do pertencimento significa você se ver pertencendo ou merecedor, merecedora de estar realmente diante daquilo que você deseja para a tua vida. E você precisa mapear isso, você precisa descrever o que é que você quer viver nesta jornada. Porque quando eu descrever aqui para vocês aquilo que tiver mais força dentro de nós, vai prevalecer. E justamente é isso, pessoal. O que está mais forte dentro de você, por mais briga, por mais lutas que você possa passar interiormente, porque a gente está passando por uma transformação interna, não é só externo. Quando eu mudo internamente, eu transformo todo o ambiente que está do meu lado. Agora, você está se contaminando com as coisas que estão aí no mundo, você está postando e vendo coisas que não tem nada a ver com o seu destino. Pegou esse código? Porque esse código é importante você saber. Cuidado com o que você está assistindo, cuidado com o que você está postando, porque você está mandando uma mensagem subliminar para a sua mente subconsciente. E ela é inteligentíssima. Águia, você está no prumo, você está no cume do monte, aqui no lugar mais alto. E quando você começa a observar todas as coisas que estão acontecendo à sua volta, você precisa aprender a filtrar. Tem tanta coisa que eu gostaria de dizer, tanta coisa que eu gostaria de mandar recado para as pessoas, mas quando a minha mão coça, vem a minha mente superior e diz: para, você não tem nada a ver com essa situação que está acontecendo aqui do seu lado. Então assim, eu posso transmitir a minha mensagem mentalmente, verbalmente, porque esses são os decretos que você tem que fazer. Então quando eu me encontrei com essa pessoa hoje, que ela me viu, a gente vê que as pessoas passam por um processo de transformação. Por quê? Porque a sua atitude empodera as outras pessoas. E esse é o processo do autoconhecimento. Quanto mais habilitado você está, quanto mais informação você tem, informações saudáveis que têm a ver com o seu destino. Então eu não leio nada que não tenha a ver com aquilo que eu estou desenvolvendo para a minha vida, que tem a ver com a trilha do meu conhecimento. Né? A cada dia que passa, eu venho trabalhando esses conceitos junto comigo, né, internamente, e externamente também eu acabo orientando as pessoas que estão à minha volta. Então, o meu futuro ainda não chegou. O que aconteceu, Fábio? Essa é a palavra que eu recebi essa semana. Como eu faço para que esse destino chegue mais rápido? Então, Águia, primeiro ele está definido dentro de cada um de nós pelos seus valores. Você está diante desta jornada e quais são os seus valores que intrinsecamente você consegue perceber que você realmente está de posse dele, né? Seja através de comportamento, seja através de hábitos, seja através das falas, seja através de um olhar, seja através de interpretar e conhecer as outras pessoas, e interpretar realmente no processo de compaixão com o seu próximo, porque muitas das vezes aquele leão, né? Ele ruge dentro de nós, aquela leoa ruge dentro de vocês, e aí você quer pôr para fora toda aquela raiva, aquela ira, e muitas das vezes isso não vai levar em lugar nenhum. E aí quando você vê que você tomou essa atitude, você fala: o que é que eu fiz? Por que eu fui fazer aquilo? Então normalmente a gente precisa definir, né, primeiramente os nossos valores, identificar as nossas crenças, observar o que é um sonho para você. O sonho que você está buscando nesta jornada, realmente assim, ele está próximo de você. Você se vê merecedor de tomar posse desse sonho, desse desejo, né? Essa é uma convicção consciente de automerecimento. Porque as pessoas estão querendo realmente ter coisas e às vezes elas olham para aquilo e falam: mas quem sou eu, né? Quando a pessoa fala isso para mim, ela já toma uma invertida, né? Tranquila, é claro, eu não estou ali para ofender nem para trazer nenhuma dor para as pessoas, mas eu jogo uma provocação. Eu trabalho muito no processo da provocação. Eu aprendi a fazer isso, né? Provocação, reflexão e pensamento. Não é o pensamento primeiro para depois fazer a inversão. Você entendeu? A gente precisa compreender o ponto de equilíbrio. Então, para você, cada um de nós, né, o nosso chamado foi estabelecido para alterarmos o sentido sobre tudo que aprendemos como certo. A gente chama isso de capacidade fluida. É a capacidade de aprender e desaprender o que nós aprendemos como certo e que agora não está servindo para mais nada. Haja visto o que nós estamos passando no mundo. Né? Se você começar a fazer uma pesquisa do que é que está acontecendo fora do nosso país, a qual a gente não tem observado, eu vou dizer para vocês: o nosso país é maravilhoso.
Nós estamos vivendo num momento maravilhoso, porque existem outros locais lá fora que essa informação não está chegando aqui para nós, que eu vou te dizer, se a gente acha que a gente está vivendo uma situação ruim, eu vou dizer, nós não estamos vivendo, porque tudo isso é consciência. Tudo aquilo que você projeta de medo, de ansiedade, o medo do amanhã, o medo do futuro, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso. Essas palavras, entendeu? Que eu tenho até dificuldade de falar, são palavras que não fazem parte do meu vocabulário, não fazem parte dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Isso não é uma arrogância minha, nem uma prepotência, mas eu colapsei a minha mente justamente para não deixar com que ela pense dessa forma. E dentro da minha casa também existe uma briga, porque eu também faço com que a minha família não viva isso. E isso é uma situação muito interessante para que vocês possam observar que às vezes a fala que você está usando dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu nível de relacionamento ou com a sociedade com a qual você vive, faz com que você realmente altere todos os sentidos do que é o seu chamado, do seu destino. Pegou essa visão? Então isso é importante, cuidado com os hábitos, pessoal. Cuidado com as falas. Os pensamentos, eles são pensamentos muitas das vezes sabotadores. E a gente vai passando, a gente está chegando próximo do final do ano. Eu não consigo interpretar, não consigo imaginar vocês não vivendo uma nova história na vida de vocês. Nós não estamos aqui brincando de fazer uma live. Nós estamos aqui fazendo um trabalho sério, né? E trabalhando num processo de autodesenvolvimento para cada um de nós. E eu sou a pessoa que estou aqui em primeiro lugar. A primeira pessoa que está no front aqui sou eu. Então, às vezes, vem situações que eu vou aprendendo, que eu vou estudando, que às vezes ela entra no processo de colapso, porque o que eu estudei na semana passada, eu estou estudando matérias novas agora, às vezes existe um choque, eu tenho que voltar e entender tudo aquilo que eu estou fazendo, porque eu posso trazer para vocês aqui um gatilho e disparar uma conexão sináptica que vai transformar a sua vida. E essa que é a realidade. Nós estamos todos conectados, pessoal. O aprendizado que vocês estão tendo, o conhecimento que vocês estão tendo, o autodesenvolvimento de vocês, ele tem que ser uma troca, ele tem que ser recíproco. Quando vocês passam para mim aquilo que vocês estão desenvolvendo na vida de vocês e vocês estão conquistando, é uma alegria muito grande, porque eu consigo trazer aqui para as pessoas e demonstrar para elas, olha, existe um preço a ser pago, existe um comprometimento, mas quando você consegue romper essas barreiras, você vai ver que no final valeu a pena. Valeu a pena, pessoal. E eu vou dizer para vocês, não desistam. Não desistam dos sonhos, não desistam de acreditar que você tem a capacidade de mudar. Abençoa seu corpo, abençoa sua alma, abençoa seu espírito, né? Não fica se apegando a essas doenças, essas coisas que as pessoas estão colocando na vida das pessoas. Eu estou percebendo que as pessoas estão, de vez em as pessoas evoluírem no processo de autoconhecimento, as pessoas parecem que se trancaram, pessoal, num mundo sombrio. Sabe, naquele estado de penumbra, com medo de doença, acreditando em tudo. Começa a abençoar o teu corpo. Eu estou desafiando vocês a fazer isso. Põe a mão no teu coração. Começa a abençoar teu corpo, abençoa suas células, abençoa sua mente, abençoa seu psique, abençoa sua casa, sua família, os seus negócios, os seus sonhos. Mas é um hábito, você precisa ter a mesma força, a mesma garra que você tem para ficar vendo esses lixos que a gente fica vendo aí nas mídias e na televisão. Você precisa ter essa força para ancorar aquilo que você quer para a tua vida. Se você pegar os grandes iluminados, aí os iluministas, que são os homens que fizeram diferença nesse mundo, um dos principais pilares de sustentação desses homens, você pode usar aí como Jesus, você vai pegar Buda, Gandhi, você vai pegar grandes homens que fizeram transformações no mundo através cada um da sua filosofia. São pessoas que eles não pararam no meio do caminho, eles não ficaram olhando para os problemas. Toda vez que vinha um problema, eles faziam uma auto-reflexão dentro deles mesmos. Vocês entenderam? Então essa jornada, ela traz dor muitas vezes. Por que ela traz dor, Fábio? Porque você precisa trabalhar muitos conceitos e crenças. E nós somos todos formados por crenças que estão vindo dos nossos antepassados. Aí você vai para a escola, aí você vai para a universidade, você entra na sociedade, você entra no convívio das pessoas que estão aqui dentro. Então, quando eu falo para vocês do ego, ele é o cara mais sabotador da minha e da sua vida.
Vocês entenderam? Todas essas situações, essas circunstâncias, que às vezes as pessoas ficam falando, Fábio, mas como é que eu faço para chegar no meu destino? A cada dia que passa, parece que assim, eu tô vivendo num mundo de medo, eu tô vivendo num mundo de que assim, parece que as coisas não estão acontecendo para mim. É tudo ilusão, a nossa mente ela produz uma química que está vindo do nosso corpo. E aí quando você está recebendo uma nova informação, o seu corpo está sendo energizado, você está sendo evoluída, você está sendo evoluído, você está conseguindo amplificar mais, mas você está estudando novos conceitos? Você está estudando sobre aquilo que você quer para a sua jornada? Ou você está entregando a sua vida na mão de um coach, de um terapeuta, de um psicólogo, do remédio, da vacina, da bendita da máscara? Você está entregando a sua vida, a sua jornada é isso? Pessoal, não é. Não é, o homem ele é todo imaginação. Quando você começa a trabalhar os processos de autoconhecimento interno, vocês não serão mais roubados. Escuta o que eu estou dizendo para vocês, criatura. Não se deixe levar pelas adversidades que estão acontecendo no mundo, porque o mundo não vai trazer nada. O que está acontecendo no mundo é reflexo do que nós plantamos aqui. Hoje, dentro do estudo, um dos itens importantíssimos, que tudo que está acontecendo quando as pessoas dos nossos antepassados já declaravam, isso tem a ver, por exemplo, com as situações da nossa natureza. Nós não cuidamos da natureza, e quando você não cuida da natureza, você vai ter reflexo daquilo que você está fazendo por ela. A gente não estudou isso há 3 lives atrás? Você é reflexo daquilo que você está se vendo? Conforme você trata a natureza, você trata os bichos, você trata o ser humano da forma como você está tratando, você quer resultado para a sua vida? Eu estava correndo aqui no feriado, perto da minha casa, e eu vinha descendo uma rua e vinha subir num carro. E a rua estava vazia, não tinha ninguém no feriado. Eu estava na guia, a pessoa jogou o carro em cima de mim, pessoal. Eu parei, eu falei assim, não é possível que eu estou vivenciando isso. Veio uma ira, veio uma coisa dentro de mim, que se fosse o velho Fábio, eu tinha pego uma pedra, alguma coisa para atacar no carro. E aí a pessoa, ainda a pessoa, ela foi, eu vou chamar que ela foi abençoada. Porque conforme eu virei à esquerda para subir a rua da minha casa, aí ele fez a volta no quarteirão e voltou. Eu fui para o meio da rua. No meio da rua, eu parei e fiz assim, o que você fez? Ele ficou assim, era um senhor, eu acho que ele pôs a mão na consciência na hora, viu que ele fez besteira. Aí eu cheguei em casa, até comentei com a minha esposa falou assim, mas você não xingou? Eu falei, não fiz nada, pelo contrário, ainda abençoei ele. Falei, vai meu filho, eu te amo, eu te abençoo, tenho um feriado maravilhoso e que você tem uma reflexão, mas olha o que é o ser humano, olha o que nós estamos passando no mundo e as pessoas estão falando que estão tendo mudança. Eu não estou aqui para julgar, para criticar, mas vocês percebem que a gente precisa fazer um ponto e um contraponto de como o ser humano está vivenciando as coisas, como o ser humano está andando. Nós estamos aqui para plantar novas situações. E um dos itens que eu vi hoje é o poder da oração coletiva. O poder da oração coletiva é você orar, você decretar, você abençoar essa live, todas as pessoas que estão sendo alcançadas agora e pós a gente terminar essa live. Quando você começa a fazer isso, você eleva a sua consciência, você eleva o seu espírito, você fica muito mais espiritual, você aumenta a sua fé, você não se deixa ser levado por qualquer ventinho, qualquer palavras, qualquer falácias ou semântica que o mundo e as pessoas estão trabalhando. Então você precisa estar no estado de presença. Então quando as pessoas me perguntaram como é que eu faço para alcançar isso, você precisa ter definido principalmente os seus valores. Quais são os seus valores? O que é que você está buscando dentro dos seus valores para a sua jornada de transformação? Você tem as suas crenças através do que? Dos seus sonhos e desejos. E a sua convicção ela precisa estar consciente de merecimento. Eu mereço ser próspero, eu mereço ser rico, eu mereço ser abençoado, eu mereço ter uma capacidade de intelecto assim, fora do normal, porque quanto mais inteligência eu tiver, mais eu vou ajudar as pessoas. Mais eu vou contribuir para um mundo melhor, mais eu vou poder abençoar as pessoas. De qualquer maneira a gente pode abençoar. Você tem multiformas, lembra que a gente falou sobre isso nas lives passadas? Você é um ser multidimensional. Você tem várias formas de poder abençoar e ativar as pessoas no processo de desenvolvimento. Agora está nas mãos de quem? Está nas mãos do outro? Não. Está nas minhas mãos, a minha jornada tem a ver com isso. O altruísmo, pessoal, é justamente trabalhar dessa forma.
Porque eu estou vendo pessoas que não saem das igrejas, pessoas que estão orando, que estão rezando, que estão buscando, e a vida delas parece que parou naquele tempo. A sua vida não é só ir lá no templo, fazer suas preces, suas orações, ou por você, ou por algum pedido, além de você realmente, né, adorar a Deus, agradecer por todas as coisas que estão acontecendo junto com você, mas também para você orar e abençoar as pessoas que estão à sua volta. Porque as pessoas estão desorientadas, eu nunca vi isso, estamos chegando no final do ano, parece que as pessoas deveriam estar num ponto de equilíbrio, de compreensão, parece que as pessoas estão entrando num processo de uma guerra com elas mesmas. E aí a gente precisa estar num ponto de vigia, você precisa vigiar os pensamentos, os condicionamentos, as emoções. Lembre-se que as tuas emoções, elas alteram o nosso DNA. Ela altera a nossa consciência. Tá? Ah, mas você não passa por essa situação? Passei isso por essa semana. Uma situação tremenda que eu passei aqui, né? De uma situação que aconteceu com a gente que a gente não esperava, mas eu vou dizer para vocês, eu estava conversando agora há pouco até aqui com a minha família falando sobre isso, o processo das pessoas acharem que elas são autossuficientes, a arrogância, a prepotência. Né? Às vezes você não está interpretando o que é que está acontecendo, você tem que ter compaixão da outra pessoa, porque o primeiro ponto que vem para mim de crítica e de julgamento é aquela pessoa é assim, e aí você quer pôr o mão na ferida dela sabendo que você tem uma trava enorme no seu olho. Pegou essa visão? Eu não estou aqui para dar lição de moral para ninguém, pessoal, porque quem sou eu para dar lição de moral? Eu estou aqui para contar para vocês, né, uma história, conduzir uma história para mostrar que nós, como seres humanos, a gente precisa parar, a gente precisa evoluir. Quando a gente fala de final de ano, né, virada de ano, ano novo, é ano novo, é virar a situação velha para uma situação nova. E a gente não pode carregar as coisas que estavam no passado para o momento presente. E essa que é uma característica que a gente precisa vivenciar ao longo da nossa vida dessa transformação. Então o nosso chamado foi estabelecido para alterarmos o sentido sobre tudo, né? Que aprendemos como certo, mas que agora observamos que a mente divina, a mente criativa, a mente expansiva do nosso Criador, do nosso Deus, que Ele nos deu esse poder. Isso está dentro de cada um de nós. Acredite você ou não, você é um ser iluminado, você é um ser divino. Você é uma pessoa que você não tem noção de quem você é. Eu posso te garantir. Porque na hora que você despertar isso com muita força, com muita intensidade, quem verdadeiramente é você e por que é que você chegou aqui nesse mundo, você vai dizer, meu Deus, aquele cara não estava louco. Não é que ele estava certo, na verdade eu não tenho certeza de nada. A única certeza que eu tenho é que nós estamos aqui por uma causa muito grandiosa e nós temos um chamado e nós não podemos abrir mão deles. Pegou o código, Águias? E aí os nossos modelos antigos sobre hábitos sabotadores precisam ser colapsados pelos velhos pensamentos. Então você tem hora que você precisa parar. Tem hora que é muito barulho na nossa cabeça. A gente precisa sair para um lugar e ficar tranquilo. E eu tenho esse encontro comigo, né? Eu gosto de correr, como disse para vocês. Nessa semana a Digníssima não saiu comigo e eu saio, e aí eu vou conversando com Deus, eu vou batendo papo com a minha centelha divina, eu vou resignificando os pensamentos, eu vou observando o que é que está à minha volta, eu vou abençoando os lugares que eu estou passando, eu vou abençoando as pessoas, eu vou decretando coisas maravilhosas de prosperidade por todos os lugares que eu estou passando. Por quê? Porque nós estamos conectados, tudo tem energia. Aonde é que você passa, aonde é que você está, você cria uma marca, a gente tem um DNA. A gente tem uma genética que fica impregnado nos lugares onde você está passando. O seu animal, né? Eu tenho um gato em casa, às vezes eu estou aqui fazendo a live com vocês, eu vejo ele passando aqui, porque ele vê que eu estou falando, ele quer chamar minha atenção, ele fica raspando aqui em mim, porque ele está conectado comigo. Então o animal tem essa sensibilidade, seja o gato, o cachorro, o passarinho, né? Tem acho que uma maritaca aqui no meu prédio vizinho, que é um barato, que ela grita, ela berra, ela começa a falar, é a coisa mais linda. Você vê as maritacas falando. Eu acho que ela fica dentro de uma gaiola, então ela fica falando. Quando ela abre a janela, então, para ela e tira, acho que porque é um viveiro grande que ela tem, dá para ver. Então você vê que olha o poder que o animal tem. De trazer essa conexão com a gente, né? E aí, pessoal, existem leis universais regidas por Deus como Criador de todas as coisas. Elas são imutáveis, são pura energia de abundância. Então, todo conhecimento, todo intelecto renovado, todos os hábitos resignificados, todo o comportamento de modificado que eu e vocês estamos tendo, isso vai reverberar, né, um desdobramento de coisas que podem acontecer agora,
agora, como eu li aí no livro do Greg Braden, falando sobre profecias, né? Eu estou lendo agora sobre os acênios, né, do Mar Morto. Estamos falando da física quântica, estamos falando do manuscrito de Isaías, que foi ele que descobriu o processo da física quântica. E ele está dizendo que as profecias que foram feitas há 2.500 anos, né, há 2.000 anos, 2.500 anos atrás, né, tem coisas que podem acontecer atualmente, mas de um formato, de um modelo completamente diferenciado. Então você é o profeta da sua vida. E o que é que você está declarando para o mundo e para a sua jornada? Onde é que você está? Porque isso é interessante a gente saber. Aquilo que você decreta. Quantas coisas eu decretei para a minha vida, quantas coisas eu profetizei para a minha vida, para a minha família, para as pessoas que estão à minha volta, e as coisas começaram a acontecer. Talvez não daquele formato como eu gostaria, mas aconteceu de alguma forma. E aí você vai se conectando com as pessoas, porque nós somos aqui o tabuleiro do Criador. Nós somos as peças e Ele é o mestre. É Ele que movimenta as minhas e as suas peças. É Ele que diz, ó, vai por aqui ou vai por ali. Às vezes a gente passa por situações que parecem que são situações ruins, mas na verdade são situações que a gente está passando por um processo de aprendizagem. Mas será que o ser humano está aprendendo mesmo? Porque nós estamos aqui conectados. Eu tenho certeza que vocês estão passando por um processo de aprendizagem. E aí a gente precisa aprender a colapsar esses pensamentos. Por quê? Porque as leis regidas por Deus, elas não falham. O homem pode falhar, mas o nosso Criador, pessoal, ele é assim, ele é o mestre. Ele é que nos dá a sabedoria, nos dá o conhecimento, né? Para quem nunca leu a Bíblia, Salomão, quando teve um encontro com Deus, ele perguntou, né? Deus perguntou para ele o que ele gostaria de ter. E a única coisa que ele pediu, ele falou assim: Criador, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Porque sem sabedoria eu não consigo governar, eu não consigo administrar. Porque às vezes você está tendo tanta ansiedade para ter algo, mas às vezes está faltando algum ajuste interno para fazer com que você realmente entenda como é administrar o seu negócio, como é administrar o seu futuro, como é administrar suas emoções, como é administrar os seus hábitos, como é administrar o seu comportamento, as suas falas, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os nossos relacionamentos. Tudo isso é um aprendizado nessa jornada. Porque às vezes você está estudando aqui uma linha de conduta e de repente você tem um colapso, e aí você vai para uma jornada completamente diferente daquilo que você estava imaginando. E aí o universo realmente ele está trazendo, através dessa força, desse poder que transmuta sobre as nossas vidas, e que muitas das vezes a gente acha que não existe forças sobrenaturais à nossa volta, e muitas das vezes nos livrando. Esse atropelamento, por exemplo, foi um livramento, porque eu pulei para cima da calçada. Porque se eu não tivesse pulado para cima da calçada, a pessoa possivelmente tinha me atropelado. E aí ele vai pedir desculpa. Então você precisa estar sempre no processo de atenção, de alerta, porque o que está dentro de você pode não estar na outra pessoa. Por isso que quando eu falo para vocês, quando eu saio, eu começo a declarar: amor divino, vai na minha frente. Vai abençoando os motoristas, vai abençoando as pessoas com quem eu vou encontrar, vai abençoando os animais, as árvores, os carros, os caminhões. Eu vou abençoando tudo que vai passando na minha frente. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo com a cabeça da pessoa. Talvez a pessoa até, sabe assim, tem gente que é desligado no trânsito. A gente sabe disso, né? Quem dirige vê. Tem pessoas que são desligadas. Às vezes a pessoa está ali viajando e de repente quando ela vê, ela toma um susto e você vai querer brigar com a pessoa. Então tudo isso é um processo de autoconhecimento e maturidade do processo de espiritualidade, ok? E às vezes as leis universais regidas por Deus são imutáveis, e existe aqui uma energia e ela é abundante para nós. A energia tem a ver com conhecimento, com desenvolvimento, com relacionamento, com uma vida material, com uma vida de sonhos, com uma vida financeira. Tudo tem energia. E a partir daqui, quando estamos no alto da colina, nossa visão se expande e o sinal fica mais claro. Quanto mais alto a gente sobe, quanto mais alto a gente vai crescendo na nossa mente, mais a gente vai se desenvolvendo, pessoal. É incrível como as coisas acontecem. Às vezes você faz uma coisa errada, você desvia um pouco, dá uma escorregada, daqui a pouco o seu organismo, a sua psique, ele é como um computador de bordo num carro esportivo, né? Quem já dirigiu, já teve o prazer de ver algum vídeo, quando o carro está saindo fora da linha, o próprio sistema ele ajusta, né, o carro para que o carro não saia fora da pista ou não capote. Então o nosso sistema, quando você está habilitado
capacitada, quando você está com conhecimento, com desenvolvimento, o seu próprio organismo não permite que você saia dessa rota. E quando sai, ele volta para você dizer, olha, você está vendo que isso aqui você poderia ter evitado fazendo desta maneira? Aconteceu já comigo várias vezes. E essa semana eu passei por uma prova de fogo a respeito disso, ok? E aí é o seguinte, quando o sinal fica mais claro sobre esse destino, de que realmente desejamos, estamos mais livres e longe das distrações. Tudo que vocês precisam observar dentro dessa jornada é cuidado com as distrações, porque elas é que limitam e levam a gente lá para o ponto de penumbra. Lembra? A gente vai levar você para a escuridão. Então você precisa entender dentro dos pensamentos, dos sentimentos de merecimento através do conhecimento, né? E esse conhecimento que você está tendo, esse conhecimento que você está se desenvolvendo, é essa frase poderosa que eu deixo aqui para vocês. Aquilo que tiver mais força dentro de você é o que vai prevalecer. E o que é que está prevalecendo na sua vida nesse processo da sua jornada? O que é que você mapeou que você pode dizer, Fábio, realmente isso aqui é uma coisa que me deixou assim, eu era desta maneira e agora eu sou desse jeito. Então assim, eu tenho várias situações que aconteceu comigo. Então assim, cada vez que passa, quando eu brinco com vocês, né, que eu estou soberbo no conhecimento, não soberbo de achar que eu sou melhor que todo mundo, não é isso, não é arrogância, não é uma prepotência, mas é de felicidade que você tem de você ter conhecimento e você poder ajudar as outras pessoas e ver as pessoas se desenvolverem, ok? E aí esse é o sentido de estarmos longe das distrações, ficamos mais leves sem qualquer interferência mundana, porque quanto mais leve você está, mais apto você está se aproximando do seu chamado, do seu destino. E aquilo que possivelmente daria errado está dando certo. Aquilo que parecia ser impossível de acontecer, as coisas começam a se aproximar de você e de mim, porque nós estamos conectados nessa mesma jornada. O teu sonho é o meu sonho, o teu objetivo será o meu objetivo a partir do momento que a gente começou essa jornada, ok? Quando escrevemos aquilo que desejamos, nos aproximamos do nosso destino e magnetizamos o nosso sonho. Então, águias, vocês descreveram os seus sonhos? Vocês já escreveram aquilo que você deseja? Não vai esperar o final do ano. O planejamento estratégico que você fez lá em janeiro, quando você fez todas os seus pedidos, né, os seus decretos, você não vai deixar para olhar no final do ano. Você vai acompanhando essa sua jornada, né? Então é justamente isso. São várias situações que vão acontecendo à nossa volta, várias situações que estão acontecendo conosco. Olá, sejam bem-vindos. E é essa estrutura que a gente vai trazendo para nós. E a partir daqui, descobrimos que somos seres iluminados rumo a um objetivo grandioso, expandindo de forma coletiva sobre nossas vidas, nossa família, nosso amigo, nossa comunidade. Então, quando você começa a expandir essa alegria, quando você começa a trazer um conhecimento completamente diferente, as pessoas vão perguntar para você por que você está desse jeito. O que aconteceu com você? Que você está alegre? Eu não contei para vocês na live da semana passada que algumas pessoas me indagaram porque eu estou sempre sorrindo. Eu falo, cara, é porque eu tenho essa alegria que está dentro de mim, entendeu? Então isso é nato, está dentro de mim. Por mais situações que eu passe, pessoal, eu estou sempre sorrindo. Tem hora que vem um cansaço, vem um abatimento, né? Nós somos seres humanos, mas automaticamente quando esse sentimento vem, meu organismo ele já está tão habilitado que ele troca essa química. E é isso que você precisa observar dentro de você. Fazer aquilo que te traz realmente felicidade, que te traz a esperança. E um dos itens que o Greg Braden fala muito a respeito dessa jornada, né? No livro que eu estou lendo, O Efeito Isaías, ele fala do processo da esperança. E ele contou um testemunho que eu achei muito engraçado, que ele estava, né, no muito frio, muita neve, e ele estava ouvindo uma rádio. Ele estava indo para uma rádio, que ele ia fazer uma entrevista ao vivo, e aí ele foi ouvindo uma pessoa, e a pessoa começou a trazer todos os predizeres de desgraça, de coisas ruins, de catástrofes que aconteceram. Ele falou que começou a começou a discutir com o rádio. Acho que cada um de nós um dia já passou por isso, eu mesmo já fiz várias vezes, de ele não concordando com aquilo que as pessoas foram falando. E quando ele chegou lá no rádio, tudo aquilo que ele tinha dito, que ele não concordava, as pessoas começaram a questionar, perguntar para ele, sem elas saberem que ele estava ouvindo essa outra rádio. E aí ele começou a trazer todo um processo de esperança, de paz, de amor, e as pessoas começaram a mandar mensagem dizendo, olha, eu quero te agradecer porque realmente eu estava ouvindo uma outra rádio. Pessoal, olha isso. Como que isso poderia acontecer?
Né? Em 1 em 1 milhão poderia acontecer uma situação como essa. E aí ele falou, você está vendo como é importante que as nossas conexões mentais estão intrinsecamente ligadas, e as pessoas acham que não. Acham que nós estamos aqui por acaso, que o meu pensamento é o meu, o seu é o seu, e está tudo certo. E na verdade não, ok? E aí descobrimos que somos seres iluminados rumo ao quê? Ao nosso grandioso. Expandimos de forma grandiosa diante das nossas vidas, da nossa família, dos nossos amigos, da nossa comunidade. E a partir daqui, a gente observa aqui como uma mensagem de vida e esperança que transcende as linhas do tempo e do espaço. Tudo que nós estamos fazendo agora, algumas pessoas que estão me questionando, é para aquelas que chegaram agora, que perguntaram como que eu faço para atingir o meu destino, porque parece que está mais distante do que todas as coisas, justamente é você expandir a mente. A gente fala da mente mestra, pessoal, né? Napoleão Hill, ele fala muito sobre isso, que a mente mestra que está em mim está conectada com a mente mestra da Márcia, que está conectada com a mente mestra da Eliane, do Marcos, de todas as pessoas, da Cris, da Cláudia, da Lu, de todas as pessoas que nós estamos conectados nessa mente mestra, e qual a gente fala chamada de matriz divina. E essa matriz divina, ela se expande, ela faz com que as coisas comecem a acontecer juntamente uns com os outros, independente da não localidade, porque a física quântica fala da não localidade. O que eu estou vivenciando aqui agora, inclusive dentro desse estudo está falando sobre isso, que quando vocês fazem as orações de acordo para que haja paz, haja abundância, haja prosperidade, haja mais alegria dentro de um ambiente ao qual vocês estão vendo que está tendo um tumulto, aquele mesmo ambiente que estava em guerra, outro lugar começa a ter paz. E olha, isso é um estudo, isso foi tudo feito num levantamento. Que lugares que é onde fizeram muitas orações comunitárias e pessoas em sincronia, naquele dado momento, houve uma diminuição de diversas situações que aconteceram naquele lugar. Então, assim, olha como é incrível o poder que o ser humano tem dentro dele. Ok? E aí é o seguinte, pessoal, nossas declarações são como profecias futuras das nossas escolhas de que fazemos hoje. Então, o que é que você está proferindo? O que é que você está profetizando? O que é que você está decretando e declarando para você, para a sua vida e para o mundo? Porque tudo aquilo que você se conecta, tudo aquilo que você magnetiza, seja bom ou seja ruim, está feito. Seja feito conforme a sua vontade. Pegou, águia? Você vai parar agora de ficar postando coisas que não tem nada a ver com você, com o seu destino? Você vai parar de ficar vendo coisas que está fazendo com que você fique tóxico, você fique viciado com coisas ruins, num estado de penumbra, porque você não vive na penumbra, você vive na luz. Quem anda com luz é luz. Quem anda com sábio fica mais sábio. Pegou esse código? Então esse é o vento que você tomou agora. Então é uma coisa que a gente precisa aprender, tá? Ninguém consegue interpretar qual delas irá acontecer. Mas sabemos que o mundo físico, material, espiritual e no universo somos centros poderosos de energia, assim como em cima, assim como embaixo. A sua fé está ativada? Você está no poder você está ativando a sua fé? O que você faz para ativar a sua fé? As suas orações, as suas preces, os seus decretos, o seu amor, abençoar, ajudar as pessoas, aconselhar alguém, ouvir uma pessoa. Eu não contei para vocês na semana passada, a senhora que eu conheci, que ela começou a falar comigo, né? E ela, no bate-papo dela, falou: as pessoas gostam de falar comigo porque elas falam que eu tenho um amor, o meu olhar encanta as pessoas, o meu olhar é um olhar de amor. Pessoal, aquilo mexeu comigo, tanto é que eu não esqueci. Então você fala assim, olha como é o processo do pertencimento, do merecimento, estado de presença. Né? A sua atitude, a sua postura, né? A sua forma de ser, de agir, muda o ambiente que você está. Nessa semana eu fui num lugar e estava vazio, e eu quis fazer um teste. E aí eu disse o seguinte, minha centelha, do momento que eu entrar nessa loja que está vazia, essa loja vai encher. Pessoal, dito e feito, eu entrei, não deu questão de segundos, chegou umas 4, 5 pessoas. Então eu falo para você, você não tem essa energia, então você imagina se essa energia positiva, ela é tão poderosa, imagina quando você se agarra a energias ruins. Pegou essa visão?
Entendeu agora? Ah, mas o mercado, mas as pessoas, mas fulano, mas beltrano, mas porque eu não concordo com isso. Eu não concordo com tantas coisas, mas eu não estou aqui para criticar. Eu estou aqui para fazer com que as coisas aconteçam. E a partir disso eu preciso fazer o quê? Os meus decretos. Se eu quero que algo mude, eu tenho que decretar segundo aquilo que eu desejo, ao meu comando. E não é o comando das coisas ruins. Porque se a gente ficar plantando mais sementes ruins no mundo, como muitas pessoas ainda plantam, não está fazendo sentido nenhum a gente ficar aqui. Pegou? Então essa é a situação que a gente precisa observar. Então a partir daqui chamamos isso de evolução e mudança de mentalidade, como disse a nossa amiga, né? O mastermind, né? Uma mente mestra, uma mente expansiva, uma mente consciente das coisas que estão acontecendo. Então você está vendo uma pessoa na sua casa passando uma dificuldade, você está vendo uma pessoa que está com um pensamento, um sentimento ruim, põe as tuas mãos no coração e começa a decretar para você, se conectando com aquela pessoa, e você vai ver que isso vai transmutar, pessoal. Isso não é uma coisa, não é um misticismo que eu estou ensinando, é algo místico, sim, porque os nossos patriarcas já falavam, usavam esse termo, mas é algo tão poderoso que você começa a observar naquela pessoa. A pessoa está com uma depressão, a pessoa está com uma síndrome do pânico, a pessoa está com uma dor, a pessoa está achando que está com uma doença XYZ, põe a mão no seu coração e começa a abençoar, começa a fazer suas preces. Eu não ensinei um amigo nosso que está aqui com a gente agora, falei para ele, põe as suas mãos no coração e começa a pedir perdão para tudo aquilo que você deixou de fazer para a sua vida, que você entregou sua vida na mão das outras pessoas, que você deixou de acreditar em você deixou de acreditar no poder que você tem, na prosperidade que você é como um ser humano capaz. Pessoal, é outra pessoa. Ah, Fábio, mas ele ainda passa. Claro que ele vai passar. Ninguém faz assim e as coisas acontecem da noite para o dia. Acontece. Vai depender da sua fé, vai depender do seu posicionamento, vai depender do ambiente que você está criando. O ambiente que vocês estão criando, ele é propício para o seu destino, para o seu chamado? Porque essa é a pergunta assim de $1 milhão para mim e para vocês. Porque o meu ambiente todos os dias é um ambiente que eu crio, é um ambiente de paz. É um ambiente de alegria, é um ambiente de abundância. Quando eu estou no processo de dificuldade, eu vou bater um papo com o Criador, eu chego, ó, preciso dessa situação aqui, ó, minha centelha, ó, eu estou aqui nessa situação, o que é que eu faço? Hoje mesmo, na hora do almoço eu tinha algo para resolver, aí eu sentei, né, fui falar com a digníssima a respeito de uma situação que nós podemos resolver juntos, na hora eu falo assim, fala com ele que ele vai resolver para você, e dito e feito, eu falo assim, nossa, a centelha divina, né, ou como a gente chama aqui, o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele vem e traz para você a revelação daquilo que você precisa. Pegou esse código, águia? Você já viu a águia, como ela voa cada vez mais alto? É por isso que a gente está conversando com as águias aqui, entendeu? Então chamamos isso de evolução, mudança de mentalidade, uma postura madura e consciente. Você está maduro, está consciente? Ou você ainda é aquela pessoa lá do passado que quer resgatar? Ai, qualquer coisa que as pessoas falam para você, você já acha que a pessoa está brigando, a pessoa está discutindo, a pessoa não gosta de mim, é porque isso não acontece comigo. Neutralize esses sentimentos sabotadores, ok? E aqui é o seguinte, mas às vezes queremos mudança, mas não estamos dispostos e comprometidos a ouvir e aprender e aplicar o processo necessário para que a mudança aconteça. E isso é fato, pessoal. O ser humano tem uma dificuldade num sentido de buscar ajuda e de estar comprometido com o destino dele, com aquilo que é o propósito de vida dele e aprender a ouvir. Tem coisas que você precisa aprender a ouvir. Eu passei por isso essa semana. Tem coisas que às vezes você quer aplicar uma ação, você quer aplicar uma força, mas aquele não é o momento. E às vezes você precisa estar ouvindo. Ah, Fábio, mas a pessoa está falando um monte de coisa que não tem nada a ver. Às vezes você precisa ficar calado. Engole. Engole aquilo e depois você joga fora. Então são situações que você precisa aprender para que as coisas aconteçam. Estamos presentes, mas inconscientes. Pegou esse código? Você está presente? Para quantas pessoas você passou essa live? Para quantas pessoas você está compartilhando o conhecimento que você está tendo? Para quantas pessoas você está ajudando? Quantas pessoas vocês estenderam a mão nos últimos 30 dias? De alguma forma, alguma coisa maravilhosa, extraordinária, vocês fizeram para alguém. Para quantas pessoas vocês fizeram?
Porque isso é importante, pessoal, para a sua jornada. Quanto mais abundância você gera dentro de você, mais rico você fica. Não foi isso que eu escrevi aqui em cima? Que a gente fala, né, ó, que existem leis universais regidas por Deus como Criador de todas as coisas. Elas são imutáveis, são pura energia em abundância. Quanto mais abundância você gera, mais riqueza você atrai para você. E eu estou falando de uma riqueza de uma forma ampla, de uma forma muito expansiva daquilo que a gente está desenvolvendo para nós. Ok? Ninguém consegue interpretar qual delas irá acontecer, correto? Quando chamamos isso de evolução, essa mudança de mentalidade começa a acontecer. Estamos presentes, mas inconscientes. Então você precisa estar presente e você precisa estar consciente. Porque não adianta você dizer que você está presente, mas você está devagando, né? A mente está indo distante, você não consegue perceber que está à sua volta. Qualquer coisa contrária disso faz com que você saia fora, né, do seu estado de presença consciente e empoderado daquilo que é o seu destino. Ok? A distração nos confunde. Ninguém é totalmente autossuficiente. Não deixe o ego conduzir sua vida. Simplicidade cria propósito. Isso é um dos temas que eu coloco muito nas mentorias, né? Eu falo que simplicidade cria propósito e propósito cria simplicidade. Às vezes a gente quer complexar demais, né? Problematizar demais as situações e às vezes não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa entender realmente de poder ajudar. Literalmente é isso. Isso é maravilhoso. Pessoal, eu vou dizer para vocês, como eu brinquei com vocês nas 3 últimas lives, eu comentei isso na minha casa, tá? Será que eu vivo numa bolha? Porque às vezes eu fico em choque comigo. Porque eu sou um cara tão dado para fazer, para ajudar, para estender as mãos para ajudar as pessoas, e que para mim isso virou assim uma marca, é o meu DNA, é uma identidade que está dentro de mim, isso não tem preço. E quando eu não faço isso sabendo que eu poderia fazer, eu fico mal. Eu não fico legal. Na hora eu falo assim, puta, poderia ter feito dessa forma. De alguma forma poderia ter ajudado a pessoa, mandado uma mensagem. Depois eu tento reverter a situação. Mas são situações que a gente vai passando justamente para que as coisas possam acontecer para mim e para vocês. Então, nesta linha de desenvolvimento, a distração nos confunde. Ninguém é totalmente autossuficiente. O ser humano, quando ele entender que ele não é autossuficiente 100% e que as maiores parcerias, os maiores intelectuais do mundo que deixaram um legado são pessoas que se uniram com outras pessoas, que estenderam as mãos para as outras pessoas, que ajudaram as pessoas de alguma maneira. De alguma forma a gente pode contribuir com um mundo melhor. Ah, Fábio, mas o mundo está assim, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Para de ver. É simples, para de ver. Eu não estou vendo televisão mais. Eu quase não vejo. Eu estou na cabo, ou eu estou lendo um livro, estou ouvindo música, estou vendo as minhas lives novamente, fico assistindo, ou como eu acompanho lives de outras pessoas que eu acho que são interessantes para mim, com algum conteúdo. Hoje meu amigo Alan me passou uma live, já acho que uns 2 dias atrás, eu só fui ver hoje, poxa, me deu vários insights, e aí você começa a ter esse crescimento de evolução. Por quê? Porque quem anda com sábio se torna sábio. Quem anda com pessoas inteligentes fica mais inteligente. Pegou esse código, Águia? Então, se mudamos o curso da ação que tomamos no momento, mesmo de uma maneira sutil, podemos direcionar todo o nosso futuro. Então, a gente está falando do efeito borboleta. São pequenas ações que criam grandes ações grandiosas. Talvez a gente não está vendo esse desdobramento agora, ou esse emaranhamento que a gente chama, né? Que você expande essa situação, mas às vezes você está plantando algo aqui e vai colher algo maior lá na frente. Isso é fato. Acredite você ou não, maktub, está feito. Já ouviu isso? É um termo árabe, né, que ele fala maktub, está feito. É assim que vai ser feito. As escolhas são feitas no presente. As suas escolhas estão sendo feitas agora. Elas foram feitas ontem para gerar frutos hoje. E está sendo gerada agora para gerar mais frutos amanhã. Mas nós estamos vivendo no futuro do presente. Ok? O tempo é uma série de resultados diferentes aplicados em ocasiões diversas. Essa live, por exemplo, está sendo uma ocasião diferente para vocês? De tudo que vocês acompanham, de tudo que vocês veem, da forma como eu falo, da forma como eu trago para vocês o conteúdo, coisas diferenciadas para você, está fazendo algum reflexo diferente, um barulho diferente na sua mente, a qual você está na mente superior? Se sim, você pegou a visão. E isso é o poder que está dentro de você, ok? Então o livro dos Essênios, ele traz umas revelações. Então ele traz uma revelação de um manuscrito que diz o seguinte: vi um novo céu e uma nova terra. Onde? Em seu coração, na sua mente.
Como eu disse para vocês, assim na terra, que é o seu coração, como nos céus, que é o evangelho de Tomé, que é o evangelho perdido. Tudo que está dentro do seu coração, assim como está dentro do seu coração, assim como está no céu. O céu não está distante. O céu está dentro de você. Então, vi um novo céu, uma nova terra. Onde? No meu coração, na minha mente. Ok? Então, ouvi uma voz. Que voz era essa? A voz do teu chamado. Pegou esse código, águia? Você foi atraído até aqui. Você está sendo chamado, chamada para buscar o seu destino e não abrir mão dele por mais situações complexas que pareçam ser para mim e para vocês. Ok? E dizer está feito ao seu comando, né? A morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as coisas que os precederam já passaram, né? O profeta Isaías está falando sobre isso, né? Porque o manuscrito vem dele. Ele está falando aqui, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Entendeu? Pegou essa visão? Todas as coisas velhas de ontem já acabaram, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, na semana passada, eu passei por uma situação assim muito horrenda, que eu não vou trazer para vocês aqui, vou deixar para um outro momento. E vou te dizer, passou. Aquilo que aconteceu lá atrás aconteceu, não vai acontecer mais, ponto. Eu já determinei, como eu determinei, assim será. Ok? Às vezes alguém cruza o nosso caminho no momento certo, né? E usando as palavras certas para sacudir-nos a lembrança e despertar as possibilidades adormecidas que dentro de cada um de nós. Essa palavra foi muito forte que veio para mim hoje, né? Às vezes alguém cruza o nosso caminho no momento certo, usando as palavras certas para sacudir-nos as lembranças e despertar possibilidades adormecidas dentro de cada um de nós. Então, cada vez que a gente vai passando, vai evoluindo nessa jornada, nesse seu chamado, você vai recebendo um caminho novo, palavras novas, vai sacudindo você por dentro, você vai sendo abalado as estruturas para modificar os seus pensamentos, seus sentimentos, e a partir daqui você começa a criar as possibilidades que estavam adormecidas, porque você é um centro de ser humano de poder e de autoridade. Ao seu comando significa as palavras que estão sendo totalmente transformadas dentro de você. E as nossas células, elas brigam com as células novas com as células velhas. Mas não é a célula nova que está brigando com a velha, é a velha que não quer deixar as suas células novas entrarem. Vocês entenderam por que as pessoas às vezes começam a sentir dores, pessoas começam a ter manchas no corpo, pessoas que não conseguem dormir, que tem que tomar remédio, pessoas que falam, Fábio, eu estou passando por uma situação, depois que eu vi aquela live, parece que despertou algo assim, criou um gatilho na minha cabeça, que eu estou ouvindo um barulho. E aí você precisa realmente entrar no processo das suas preces, das suas orações, no processo de meditação, pessoal. Se você precisa ter um processo de acalmar você precisa fazer um processo de meditação. E meditação é você ficar silenciado, você silenciar a mente, você silenciar os barulhos que estão à sua volta. E às vezes para tomar uma decisão, você precisa estar num momento mais de calma, de calmaria interna. Ok? Acreditamos que existem momentos na vida que nos proporcionam uma nova maneira de enxergar o nosso potencial. Na inocência do inesperado, um momento divino se desdobra. Esse é um código poderoso para vocês, né? Na inocência do inesperado, um momento divino se desdobra. Então as coisas estão acontecendo e muitas das vezes as pessoas algumas estão realmente percebendo e estão tomando posse daquilo e outras estão assim dispersas. Estão assim desacreditando do potencial delas, né? Não é engraçado como as coisas certas parecem surgir em nossa mente no momento certo. Quantos de nós já não passou isso, né? Que às vezes você estava meio perdido ali, né? Você parecia um peregrino lá no meio do deserto e de repente aquilo que parecia ser incerto, vem alguém ou vem alguma situação e te dá assim aquilo que é o caminho que você precisa seguir. Compreendeu? Grandes abalos nos fazem mais fortes ou nos levam a compreender como somos seres divinos repletos de sabedoria, né? Esses eventos refletem o desenvolvimento das nossas crenças pessoais. Estamos todos unidos ao invés de separados. Ninguém está separado, estamos todos unidos. Só que quando você tem as suas crenças ressignificadas através dos programas que estavam dentro do seu subconsciente, a partir de agora essas crenças não têm mais poder de habilitar. Elas podem ressurgir novamente das cinzas, mas elas não têm mais o poder, e aí você volta para o resgate de novo. Fábio, mas eu estive perdido, né? Encontrei uma pessoa mandou uma mensagem para mim essa semana, e ela mandou 3 mensagens, falou, eu fiquei perdido, eu fiquei assim, cansado, ela usou um termo que eu não vou trazer para vocês aqui, eu falei assim, olha,
Faz parte, faz o seguinte, fica um pouco sem participar, dá uma volta, observa todo o seu ambiente, todo mundo que você está vivendo, e se isso que você está vivendo for melhor do que você está aprendendo aqui dentro, você não precisa voltar mais. Mas não deu 3 horas. Ela me manda um WhatsApp dizendo, Fábio, nossa, mas você é um ser divino. Porque eu não deveria ter falado isso para você, porque começou a acontecer tantas coisas aqui, aí eu comecei a ter as lembranças daquilo que eu anotei, daquilo que eu estava decretando e que eu estava estudando. Inclusive ela voltou na live que tinha a ver com aquilo que ela estava passando. Olha que incrível. Então não existe uma sincronicidade, a gente não é atraído para as coisas boas que a gente tem dentro de nós como as coisas ruins. A gente não está falando de coisas ruins para ninguém aqui, mas são situações que a gente vai passando ao longo do nosso dia e a gente vai entrando no processo de aprendizagem. Ok? E aí, pessoal, esses abalos, eles dizem o seguinte, esses eventos refletem o desenvolvimento das nossas crenças pessoais. E se o mundo exterior reflete nossas crenças e valores, através do quê? Das nossas atitudes. As nossas crenças, o nosso mundo exterior, que é o do lado de fora, ele reflete o quê? As nossas crenças, os nossos valores, a partir das nossas atitudes. Agora, se o mundo do lado de fora não consegue enxergar o que está do lado de dentro, eu preciso modificar o que está dentro. Você modificou o que está dentro de você, você modifica o que tá do lado de fora. Você entendeu? Ah, mas o meu casamento não está indo bem, Fábio. Tá, você já parou para analisar o que é que está acontecendo dentro do seu casamento? Ah, mas o meu relacionamento, mas a minha situação na empresa, no meu trabalho, nas minhas finanças, o que é que está acontecendo? Você está pensando no modelo de abundância? Você está ajudando as pessoas? Você está contribuindo com algo maior? Porque nós estamos todos contribuindo para um mundo melhor. Não é isso que o mestre nos ensinou? Você está fazendo para as pessoas e você não está entendendo. Às vezes você vai deixar um legado. Você deixar um legado aqui dentro daquilo que você está executando nessa vida é o que faz as coisas acontecer. Justamente isso. O mundo externo normalmente ele guarda no nosso interior, que são marcas, pessoal, são manchas. A gente chama isso de arquétipos da sombra, coisas da sua infância que você passou e aí você fica com aquele bloqueio dentro de você e aí você passa para o teu filho, você passa para o teu neto e aí você vai passando para a sua família. São crenças, são dogmas, são hábitos, são situações que a gente vai vivenciando e que às vezes você vai falar com uma pessoa mais velha, essa pessoa mais velha ela não quer mudar a situação dentro dela, então você precisa mudar. E você precisa visualizar nela esta mudança também. Ok? E aí, se o mundo exterior reflete nossas crenças e valores, que são as nossas atitudes, é possível dar um fim aos seus sofrimentos e optarmos pela paz, pela compaixão de nossas vidas. E aí foi isso que o Greg Braden com todas as pessoas fizeram. Eles tinham uma guerra do Golfo, do Iraque, e aí no momento que os Estados Unidos entrou com toda aquela artilharia para destruir o Iraque, de tantas as preces que as pessoas em várias partes do mundo se uniram para fazer, e ele fazia uma parte dessas pessoas, no meio do caminho, quando os aviões já estavam para soltar as bombas, ele recebeu uma carta do general lá do Iraque dizendo que eles não queriam, que eles iam deixar as pessoas averiguarem ali se tinha ogiva nuclear ou coisas parecidas. Automaticamente não teve guerra, não tem poder. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa intenção não gera um poder de magnitude e a gente consegue ser essa ogiva nuclear de paz, de compaixão, de amor pelas vidas? Então isso é importante a gente saber. Ok? Seu destino significa as diversas mudanças dos modelos mentais, dos hábitos, atitudes, ou seja, vivemos no mundo que criamos juntos. Nós vivemos no mundo que nós estamos criando. Tudo que está acontecendo do lado de fora é reflexo daquilo que nós estamos criando. Das nossas queixas, do nosso ego, da nossa autossuficiência, de tudo aquilo que acontece à nossa volta. Então é isso que a gente precisa perceber. Eu mudei internamente, eu me conectei com coisas boas, sementes boas plantam, frutos bons. Ok? E aí a gente diz o seguinte, que esses hábitos que vivemos no mundo que criamos juntos, basta que optemos em seguir um novo rumo e todas as coisas começam a se transformar. A lei da polaridade, a lei de 2 caminhos, de 2 pensamentos. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares dos céus será desligado da terra. O que desligares da sua mente se desligará do seu coração e assim sucessivamente. Você entendeu como é que funciona o processo da
dessa jornada? E aí ficamos o que mesmo? Criticando tudo e todos, postando coisas sem nenhum tipo de profundidade, de conhecimento. E todas as vezes que você vai lá e faz uma queixa, faz uma crítica, você está atraindo para você aquilo que você quer. Lembra que a gente usou, né, que é inspiração para ação? Então, se você está buscando inspiração de coisas boas, você vai ter ação de coisas boas. Se você está buscando inspiração de coisas ruins, você vai plantar coisas ruins. E é isso que a gente precisa observar. Você já viu a águia voando baixo? A águia está sempre no alto, a não ser quando ela está caçando, quando ela está procurando a presa. Caso contrário, não. Ok? Então a física quântica diz que ao redirecionarmos o nosso foco, onde colocamos a nossa atenção, trazemos um novo curso de eventos para esse foco e abandonamos os eventos que não podem mais nos servir. Aquilo que não me serve eu não quero mais. Ok? Então, pessoal, tem mais matéria aqui, mas eu vou deixar para a próxima semana. E vou trazer duas situações para vocês. Se você se concentrar em que haja mais paz interior, mais alegria, mais saúde física e mental, através das orações, meditações e decretos, essas leis não podem ser invalidadas por aquele que nos deu todo o poder. Quem nos deu todo o poder? Deus. O nosso Criador, ele tem a chave que abre todas as portas. Declare isso agora. O nosso Deus, ele me concedeu nesta jornada a chave que abre todas as portas. Você tem a chave que abre todas as portas, né? Eu sou a porta aberta que jamais fechará. Eu sou a porta aberta que nunca se fechará. Pegou esse código? Então, para criarmos o ambiente, o mundo, desejamos ter ela onde? Interiormente. A indução mental é possível e pode ser comunicada através da sua fé, inspirando outras pessoas que estão ao nosso lado. E aí eu coloquei aqui alguns passos desta jornada para o seu autoconhecimento. O que eu preciso fazer para alcançar uma prosperidade e viver os meus sonhos? Mudança interna, mudança de hábitos, mudança de comportamento, mudança às suas crenças limitadoras, ok? Como faço para ser um agente de mudanças em mim para impactar o máximo de pessoas? Quem pratica o bem, colhe o bem. Quem fala de coisas boas, vive coisas boas. Quem neutraliza pensamentos sabotadores, não vive coisas tenebrosas, ok? Qual o caminho do sucesso que desejo trilhar? Nessa jornada, se vocês não pegaram esse caminho, eu vou te dizer, volta na live lá do início, lá do sábado, quando a gente começou, e vem assistindo todas elas. E vem anotando tudo aquilo que você precisa trazer. Como deixar um legado para meus filhos, amigos e parentes, ou amigos, ou comunidade? Você precisa estar nessa terra para deixar um legado. Alguma coisa você pode trazer para vocês. Então, a partir de agora, pessoal, vocês estão ancorados num modelo de pensamento, de sentimentos, de conexão com aquilo que são as coisas boas da sua vida. Então, que vocês tenham uma semana com uma jornada de muita inspiração para ação. Que vocês estejam inspirados, que vocês estejam energizados, evoluídos num processo de evolução físico, mental, espiritual e intelectual. Estudem, leiam, saia fora dos pensamentos que sabotam, que roubam, né? Que suga a sua energia vital. Não fique se contaminando com as coisas que estão no mundo. Não estou dizendo que você não possa saber do que é que está acontecendo do lado de fora. Pode, mas você precisa ver que aquilo que de repente você está lendo, está visualizando, vai ser ruim para você, já troca, já para de ver. Porque senão você começa a contaminar de novo as células do seu corpo. Põe as mãos no seu coração, abençoa teu corpo, abençoa as pessoas. Ore pelo seu país, ore pelo seu bairro, pela sua cidade, pelas pessoas. Abençoe tudo aquilo que você vai fazer na sua vida e você pode ter certeza que essa lei, que é a lei maior de todas, que é a lei do amor, a lei da compaixão, a lei da misericórdia, né? Que nós precisamos ter até mesmo com as pessoas que são os nossos inimigos, como dizia o mestre, né? Não é o inimigo, o nosso inimigo ali, o carnal. Às vezes o inimigo, ele é um inimigo espiritual. Às vezes está na mente da pessoa, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que vêm ali, ficam, né, assombrando as pessoas, né? Lembrando que as pessoas estão vivendo muitas das vezes o estado de sobrevivência. Vocês não estão mais no estado de sobrevivência, vocês estão no estado de clarificação, no ponto de Satori, o ponto de iluminação e de compreensão de todas as coisas. Então que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana de muito conhecimento. Eu aguardo os grandes testemunhos grandiosos
que virão a partir de cada um de vocês nessa semana, e tenho certeza que até a próxima semana nós vamos ter aqui uma grande modificação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e dos hábitos que tentam realmente assim nos sabotar. Ok? Então uma boa semana para vocês, até a próxima semana e obrigado mais uma vez aí por essa jornada. Shalom Adonai.